E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos ver as diferenças entre o XHTML e o HTML5. Então, só para contextualizar, como você já até viu, o HTML5 é a versão atual do HTML, reconhecida pelo W3C. Ela vem sendo desenvolvida desde 2004, na verdade, e somado ao CSS3, ao JavaScript, possibilita inúmeras coisas para a gente poder criar sites e desenvolver para a web. Novas tags surgiram com HTML5, novos atributos e muito mais alternativas. Eu vou passar rapidamente agora por algumas dessas tecnologias novas que o HTML5 nos trouxe. Então, a primeira questão, e a mais importante, é a semântica. Ele deu sentido à estrutura. Antigamente a gente utilizava muita div, e com HTML5 a gente conseguiu ter mais semântica para a estrutura. E mais algumas coisas como microdados, microformatos, que ajudaram a organizar a informação, deixar mais semântica. Também armazenamento local, mais rápido e eficiente. A conexão com os dados ficou melhor, graças ao HTML5. A possibilidade de utilizar alguns efeitos como SVG, Canvas, WebGL e mais outros recursos que a gente consegue até mesmo fazer efeitos 3D, graças ao CSS3, claro, e juntamente com o HTML, é uma junção dos dois. SVG, por exemplo, que já existia antes do HTML5, mas que com o HTML5 ganhou força e se tornou uma realidade. Performance e integração melhorou muito com a nova versão do HTML, dando o site ficar mais leve e o código ficar um pouco menor. Questões de multimídia também foram implementadas ao HTML5, proporcionando coisas que a gente não conseguia fazer antigamente. Por exemplo, vídeos a gente já consegue inserir apenas com tags HTML puxando o arquivo do vídeo diretamente. Antigamente a gente tinha que utilizar Flash, entre outras tecnologias. Acesso aos dispositivos com HTML5, como eu até falei, a gente não precisa mais do Adobe Flash. Então, com HTML5, a gente consegue acessar microfone, consegue ver a localização do usuário, acessar a câmera, várias coisas que antigamente era via JavaScript ou Flash. E conectividade, mais eficiente, com possibilidades de mais chats em tempo real, jogos, uma melhor comunicação em geral. Tem dois links nessa apresentação que eu vou deixar aí para você, que falam bem sobre essas novidades. Um é um site do Mozilla e o outro é um site só para HTML. Tem inclusive logos que você pode baixar. Essas imagens que você está vendo aí, eu tirei desse site. Bom, passado um pouquinho as novidades do HTML5, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a versão anterior, que é o XHTML. Então, a versão anterior, que era o XHTML, contava com a combinação entre o XML e o HTML. Era as tags de marcação do HTML com as regras do XML. E essa implementação, essa junção, foi com o objetivo de melhorar a acessibilidade semântica do código da web. E o XHTML foi utilizado por bastante tempo. Até há poucos anos atrás, a gente utilizava XHTML e se você pegar algum site para atualizar de algum cliente, muito provavelmente você verá ainda alguns códigos XHTML por aí. O HTML5 veio para atualizar essa versão, trazendo mais semântica, trazendo mais tecnologia, eliminando algumas coisas, modificando outras, como você também viu nas novidades que eu passei anteriormente. Agora vamos ver as principais diferenças entre o XHTML e o HTML5. Uma das principais diferenças é o doctype. Se você assistiu a aula de HTML, a gente vendo as tags principais no método 8020, você já viu um pouquinho sobre doctype. Doctype é uma declaração que serve como indicador para os navegadores saber qual a versão do HTML que a sua página foi escrita. Só que na versão XHTML a gente tinha três tipos. Tinha o primeiro, que era o strict. Tinha o segundo, que era o transitional.
e o terceiro que é o frame set. Seguindo uma ordem aí do decrescente, né, do primeiro para o terceiro, o primeiro era mais restrito. O primeiro, quando você colocava o seu código para validar no site do W3C, ele era bem rígido. O código tinha que estar 100% dentro da semântica, dentro da linguagem. Se tivesse alguma coisinha diferente, o validador do W3C já ia acusar que estava errado. Então essa seria a versão mais rígida do documento que você declarava. Depois tem a segunda, que seria uma intermediária. Então nem seria tão rígido e nem seria tão aberto. Portanto, quando a gente colocava o código num validador, ele verificava, apontava os erros para a gente, mas não era tão restrito quanto o outro, não era tão rígido quanto o primeiro. Algumas coisas ele aceitava. E o terceiro, que era mais aberto, que ele não tinha tanta exigência. E isso indicava para o navegador qual era a versão que a gente estava utilizando e também o que dava para ele aceitar, o que não dava para o navegador renderizar. Já no HTML5, essa declaração ficou bem simples, fácil, que é esse doctype que está em vermelho. Então, é só doctype HTML, não tem aquele monte de linhas, aquele monte de barrinhas que a gente nem conseguia decorar, né? A gente tinha que pegar prontos, daí eu nunca decorei, eu pegava pronto, que gerava no Drillweaver, em qualquer outro local, eu já pegava e colocava. Agora com o doctype do HTML5 não, ficou bem simples, não tem mais essa de níveis de tipo de código. Agora é só doctype. Ou melhor, doctype HTML. Outra coisa que mudou também foi a utilização de algumas meta tags. Meta tags são tags de dados e esses dados são fornecidos para o navegador. Então a gente insere uma meta tag dentro da head do documento e aí os navegadores ou os buscadores, como o Google, vão interpretar aquela tag. Ela não aparece para o usuário. E um caso que mudou no HTML5, que é importante, que é a meta tag char7, que é utilizada para indicar o formato, o tipo de codificação dos caracteres nos documentos. Antigamente a gente utilizava essa meta tag grande aí, content type, e aí tinha mais algumas coisas. Com HTML5 ficou bem fácil, é só meta char7 igual tf-8, simples. Essa é outra tag também que não tinha meio que como decorar, eu pegava pronto também. Talvez tenha alguém, um xiita, que fazia isso, né? Mas era mais complicado. Com HTML5 facilitou demais. E além dessas pequenas diferenças, adição de novas tags, exclusão de outras tags, eu vou deixar alguns links para vocês conferirem. Tem alguns sites que mostram as tags que eram utilizadas, as tags que foram adicionadas. Mas a principal mudança está no corpo do HTML. Com o HTML5 a gente conseguiu dar mais semântica ao nosso conteúdo. Para mostrar essas mudanças, a gente vai utilizar um wireframe simples, um esboço, para exemplificar isso. Então esse era o tipo de codificação que a gente utilizava no XHTML5. A gente utilizava div para estruturar um site e div em tudo. E normalmente era assim, div com ID ou div com class, que seria a classe. O ID que eu me refiro é o que está escrito ali após a div. Então tem div, espaço, ID e tem um traço igual, aspas, e o nome do ID, a identificação. E nós fazíamos isso para chamar essa ID, esse identificador, no CSS. Então, como era tudo div, ficava complicado conseguir editar no CSS cada uma de um jeito. Então, a gente utilizava ID ou class para poder chamar no CSS e customizá-lo, formatá-lo da maneira que gostaríamos. E aí a estrutura básica seria mais ou menos assim. Uma div para o cabeçalho, que é a header, uma div para navegação, para o menu, uma container geralzão, depois teria uma content que estaria dentro desse container, teria uma outra div que seria a side, que poderia estar dentro de container ou separado, dependendo do contexto, e para finalizar uma div de rodapé, a div footer. A estrutura básica
seria mais ou menos assim. Com o HTML5, a gente conseguiu dar semântica para essas tags. Ou seja, cada tag agora tem um significado. A gente não precisa ficar enchendo de class e IDs. É claro que a gente ainda utiliza isso, ainda coloca IDs e class nessas tags para poder manipulá-las no CSS, mas isso é para a gente. Para o navegador, com esse formato, fica muito mais semântico. Antigamente era tudo div. O navegador, ou robô do Google, por exemplo, interpretaria tudo como uma div, uma tag genérica. Já com HTML5, o navegador vai entender que a primeira parte ali é um cabeçalho, que a segunda é uma navegação, que temos section, que seria uma seção do site, que tem um article, que tem a site, que tem footer. A gente conseguiu passar semântica com HTML5 já na estrutura do documento. E sobre essa estrutura a gente vai entender melhor a seguir e também, claro, vai entender melhor na prática. Na prática, eu acredito que fica bem mais fácil de entender. Mas essa foi a prévia aqui para a gente começar a entender o HTML5. Beleza? Eu vou indo nessa estudar Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!